Olá pessoal, hoje o Não Sei Direito está aqui na OAB-MG, na sede oficial aqui em Belo Horizonte, e vamos entrevistar vários convidados que estão participando do Fórum de Educação Jurídica, que foi realizado pela Comissão de Educação Jurídica da OAB Minas Gerais. Muita coisa boa vem por aí, vem com a gente! Pessoal, voltamos para o Fórum de Educação Jurídica. Vamos entrevistar o professor Luiz Hernandes e o professor Lucas Andrade, que falam do Direito na Escola, que é um programa que iniciou sendo um programa social, né, professor Lucas? Mas hoje é uma comissão da OAB. Explica um pouquinho para o pessoal, tanto do Direito na Escola, como é a funcionalidade, e para os professores que têm interesse em participar desse programa, que já tem 10 anos, não é isso? Vamos comemorar 10 anos agora. É isso, 10 anos de existência. Primeiro, parabéns, Pedro, Letícia, pelo trabalho que estão fazendo. Eu fico, às vezes, assistindo, né, suas gravações e falo, se eu tivesse na minha faculdade ou no início da carreira, eu tivesse acesso a informações desse tipo, é um atalho, né? A gente tinha que pesquisar muito, tinha que rodar. Hoje em dia, vocês estão aqui entregando mastigado, parabéns por isso. Eu sei que dá trabalho, olha quanta coisa aqui envolvida. 10 anos de existência do programa Direito na Escola, vamos comemorar este ano. Começou como um projeto social, nosso objetivo é colocar uma matéria de direito na escola. Em resumo, é isso. Para quê? Para formar cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres, porque também deveres, Com né? certeza. Tem gente que fala, é só direito, não, direitos e deveres. Liberdade, responsabilidade, crimes, drogas, organização da sociedade. Direito é a matéria que fala sobre tudo, né? De tudo você vive, muito importante, e acabou abrindo uma nova carreira, porque as escolas começaram a transformar numa matéria de verdade. Isso é sensacional, né? E precisa, né? É uma ponta que todo mundo ganha. Ganha o profissional do direito que trabalha, que tem um campo para atuar, ganha a escola, porque sim, não tem dúvida, o direito ele contribui muito com o dia a dia do ambiente escolar, ganha a família, porque o aluno que está ali aprende coisas novas. Tem mais responsabilidade, entende mais o seu papel na sociedade enquanto filho, enquanto aluno. Enquanto cidadão, né? Enquanto cidadão. Enquanto pessoa que está no mundo. Isso. Eu acho interessante uma colocação que você fez aí, que é a possibilidade de carreira, né? Porque professor não é uma carreira que ela é muito lembrada. O pessoal começa assim, vou fazer direito. O que você quer ser? Advogado, juiz, promotor, defensor público, delegado federal, por aí vai, mas ninguém lembra que o profissional de direito também pode ser professor, né? E ser professor é uma carreira, né, Luiz? Na verdade, o profissional do direito, ele é professor por natureza. O direito, ele surge para educar as pessoas. Essa função pacificadora que a gente tanto fala lá no início dos cursos de direito. O direito é para pacificar a sociedade, para dizer quais são as normas de funcionamento. Como conviver em sociedade, como respeitar o lugar do outro. Por que respeitar o lugar do outro? Inclusive o próprio direito penal, que é chamada a última ratio, né? A última coisa que se invoca no direito para proteger aquele bem jurídico. Até isso tem uma função educativa. A pena tem uma função educativa. Então, se até a pena tem uma função educativa, o que se dirá de todo o ordenamento jurídico, de toda a ciência do direito? Que é uno só, né? O direito é uno. É uno. Né? Essa divisão que a gente faz do direito é pedagógica, didática, para fins de estudo. Ali que não dá para conhecer tudo ao mesmo tempo. Né? O direito privado, o direito público, na verdade está tudo imbricado. Mas a gente percebe a partir daí que quem estuda direito é professor por natureza. E o que o direito na escola está fazendo é resgatando essas pessoas, devolvendo a elas a capacidade de exercer essa docência, que por natureza ela já tem. Você que começou primeiro como professor, ao contrário de mim, né? Que fui advogado, depois professor. Você professor, depois advogado. Mas continua na educação. Né? Compensa, acho que não sei se dá para falar disso, abrir o jogo total como carreira. Você compensa? É importante nós falarmos a respeito das carreiras jurídicas. Nós sempre, né, isso é uma pauta do Não Sei Direito, carreiras jurídicas que as pessoas formam e ficam perdidas. Então, a docência, ela é uma carreira jurídica, ela faz parte. E como que é ser professor em escola, vocês dois que atuam de carteira assinada,
em escola particular, escola de referência. De inclusive. referência. Eu vou deixar o Luiz falar primeiro, porque o meu caso, assim, a docência salvou minha vida. Eu sempre achei que eu não ia ser nada, que eu não servia pra nada, como advogado eu não gostei, trabalhei no serviço público também não gostei. Eu falei assim, eu não sirvo pra mais nada. Você não se encaixava. Nada. Eu cheguei a pensar, até levar pra um lado da autoestima mesmo, falar assim, não sirvo pra nada nesse mundo não. Então aí a sala de aula, o dia que eu dei minha primeira aula, eu falei, opa, Aqui é meu lugar. tem um lugar. Eu Tem um falar de lugar. sala de aula, não sei se o Luiz, que é mais professor do que eu, vai concordar. Pelo menos eu tenho a impressão que é o seguinte, sala de aula é 8 ou 80. E eu falava muito isso quando eu fui coordenador do curso de Direito igual a Letícia, para os professores que chegavam para dar aula. Ou você não gosta e nunca mais volta para a sala de aula, ou você vai gostar e não vai conseguir sair da sala de aula. Não sei se você tem essa impressão, Luiz. Tenho, eu já É um falei. amor que... Eu concordo. incondicional. Eu já falei para os meus alunos, falo, olha, não entra na sala de aula. Nunca dê aula. Nunca dê aula nem como voluntário. Eu vou ali fazer uma palestra. Porque depois que você faz isso, você não sai nunca mais. A gente sofre, mas a gente gosta, porque É tipo isso, gente. é uma relação de Amor e de ódio. amor e ódio. A gente não tem ódio por ser professor. A gente Não. tem ódio pela desvalorização. Nem é ódio, é revolta, né? A desvalorização Da do carreira. professor, da carreira do professor, da educação básica no Brasil, a precariedade desse Sim. trabalho. A estrutura que não... Mas não você, condiz. você está com as crianças, os adolescentes, os jovens ou mesmo os adultos, ajudar pessoas a entenderem, a compreenderem as coisas, a evoluírem. Não tem coisa mais Renova alegre. a alma, né? E depois de um tempo, eu pareço novo. Eu sou, tá, gente? Que eu comecei cedo. Bom, Mas não sei, não mostrou identidade. nem vou mostrar. Às vezes andando pela rua, a gente tá num restaurante. Outro dia eu tava comprando uma camisa num shopping. Eu escutei uma voz assim vindo do além, né? Professor, você aqui. Ai, eu adoro. Uma pessoa muito maior do que eu. Não é muito difícil, que a prova. Já era meu aluno em 2013. 10 anos depois, a pessoa já está formada, já é mestre. Eu falei, gente, o mundo passou rápido, né? O tempo passa rápido. Não tem coisa melhor do que você ser reconhecido 10 anos É muito depois É muito e a pessoa falar, querer contar pra você o que ela fez da bom. vida, Quer dividir que ela com casou, você. que ela fez isso, que ela fez aquilo, porque a gente é referência de vida. Exatamente. Mas vou falar aqui, Lucas, o Lucas perguntou se compensa ser professor. Primeiro a gente tem que colocar na ponta do lápis que nem tudo é sobre dinheiro. O dinheiro é bom, é maravilhoso. Ninguém vai trabalhar para passar fome. É necessário, É, né? gente. Que os boletos chegam. Pagar as contas, ter uma condição confortável, cuidar da sua família, ter tempo livre, viajar. O dinheiro ele faz parte, o nosso trabalho nos ajuda nisso, a manter materialmente a nossa existência. Mas tem uma parte do trabalho que é a realização pessoal. E aí o dinheiro, isso, ele não compra. Não tem salário que pague a realização pessoal. Você Quando- fazer o que gosta. E quando a gente junta as duas coisas, melhor ainda. Ah, com Né? certeza. Então, a carreira de professor hoje, no Brasil, na educação básica, ela é muito difícil. Nós temos disparates aí. Tem estados que pagam muito bem, tem outros que não chega a 2 salários mínimos para uma carreira super pesada. Mas o que a gente ganha hoje, né? Tanto em termos financeiros quanto em termos pessoais na carreira jurídica, em docência e na educação básica? Primeiro, nós não precisamos apenas ficar na sala de aula. Nós podemos continuar advogando. Uhum. A profissão do advogado, ela consegue conciliar muito bem com a As duas profissão carreiras. professor. Uhum. O que você aprende para ser professor? Você aprende a escrever bem. Você aprende a sintetizar ideias. Você aprende a falar com as pessoas, a tratar bem as pessoas, a escutar as pessoas. Ah, estar atualizado. O tempo inteiro você está estudando. E você leva isso depois para a sua advocacia, você transforma a sua advocacia. A minha cliente recentemente, né, a gente não pode comentar muitos casos dos clientes assim, mas ela me mandou uma mensagem dizendo: Doutor Luiz, você me ajudou muito. Eu falei, mas por quê?
Porque agora eu entendi o processo. O atendimento à minha cliente, na verdade, foi uma aula de direito processual. E eu fui traduzindo jargões jurídicos, que são próprios da ciência do direito, numa linguagem acessível a ela. Ela foi entendendo, ela ficou calma. Um atendimento de qualidade. Porque ela não sabia o que era uma liminar, ela estava desesperada. Tem uma liminar aqui. Falei, calma, vamos analisar. Vamos ver se é vamos ler. bom, se isso é bom ou se isso é ruim. A princípio, Nada. não é nada, vamos ler. Isso é o início de tudo, você ainda vai ter chance de se defender. Calma, vamos ver. Então, desse ponto aí, a docência ela nos ajuda demais. E a docência da educação básica mais ainda. Quem é capaz de ensinar direito para um adolescente ou para uma criança convence qualquer juiz. Eu não tenho E dúvidas. faz qualquer outra coisa na vida. E financeiramente, gente, dá para viver. É óbvio que a gente quer mais, a gente quer valorização Sim. da carreira docente como um todo, para todo mundo, seja professor de direito ou não. Mas a rede privada, a gente tem visto, há escolas fantásticas, infelizmente não são todas, mas há muitas escolas boas que entende a valorizam importância, né? e que veem o professor como autoridade na educação. Então é bem remunerado, é bem cuidado, é bem tratado, é tratado de fato como uma autoridade. Só que o título muda. Enquanto a gente está acostumado no fórum a ser chamado de doutor, doutora, na escola é professor, professora. Você sabe que eu prefiro professor. É bonito! Eu me sinto mais honrada. Eu gosto. E tem umas vantagens, né, que um contrato CLT traz pra gente. Quais são, Lucas? Tem vantagens. No meu caso, é claro que depende do tamanho da sua ambição. Né? Se eu for falar aqui para um empresário que está com a empresa, né, na bolsa de valores, talvez esses números não vão fazer tanto sentido. Mas para mim foi o que me deu um novo caminho. Hoje eu sou muito bem remunerado como professor. E é claro que, como em qualquer outra carreira, né? Existem advogados mais preparados, outros menos preparados. Professores mais preparados, professores menos preparados. Você vai ver de tudo. Também aqui não é atribuir a culpa ao professor, não. Já morei em outros países, eu sei que existe uma distância do Brasil com alguns países, isso não é culpa de ninguém, mas ainda assim, com o cenário que a gente tem, um professor mais bem preparado. E o que é ser mais bem preparado? O professor que entenda que a educação mudou. Não é só um giz e um quadro. Vai acompanhar o Tem que acompanhar aluno, né? a rotina, tecnologia, tecnologia, dentro dos exatamente. limites possíveis da sala de aula. E eu tô vendo aqui essas câmeras, isso aqui pra mim é a minha sala de aula. Onde eu vou, eu tenho uma malinha parecida com essa aqui. É isso aqui. Já não identifico mais. Quando eu comecei há 12 anos atrás, era só minha bolsinha de pincel e pronto. Era o meu trabalho. Não, hoje é uma Eu malinha. comecei com giz. Giz. Identidade, falou. A minha primeira aula foi com giz. Identidade. Tem. Aí tem até mesmo, né? Dependendo da cidade que você vai, ainda tem lugar Ainda que tem, usa. Tem, você acha? Na UFMG ainda tem uns quadros lá. Então, Já vi algumas cidades museu. mais longe, se a gente viaja, acaba vendo. Então tem que entender isso aqui, né? A sala de aula é outra hoje. Sim. Né? Só O que professor quadrado tem que ali, mas. atualizar, né? E tem tudo a ver com a educação que você estuda lá, né? Nos seus cursos de educação aí. A sala de aula não é e nunca foi só aquele quadrado fechado com mesas retas, não. A sala de aula é o mundo. Então, se o professor entender isso, a remuneração dele pode ser o mundo. Ele pode Também. fazer esse diferencial. Eu nunca ganhei tão bem quanto eu ganho como professor em nenhum outro lugar. Comparando com outras pessoas que eu conheço, ele continua achando que é bom. Então, tem tudo, tá? Mas o que é mais interessante para mim é o que o Luiz falou. Tem toda uma coisa envolvida. Eu trabalho com o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Acho até que posso dizer o dia que eu gosto e do lugar que eu gosto. Então, eu faço tudo que eu gosto. Então, tem isso aí. Eu consigo hoje... Você encontrou o seu lugar dentro do direito, né? Das carreiras. Dentro do direito, ganhando o quanto que eu achava que eu merecia, fazendo o que eu quero. Se eu falar assim, eu não trabalho segunda, eu não trabalho segunda e pronto. Não trabalho Essa sexta. é liberdade. Liberdade e autonomia de poder falar assim, gosto disso, consigo trabalhar com o que eu gosto, ser bem remunerado e ainda, de quebra, talvez mudar a vida de alguém ali que está me ouvindo falar. Porque se eu for para pensar, agora que eu estou refletindo isso, ao longo desses 10 anos, 12, né, na verdade, aí tem um pouco mais de carreira,
Teve uma época que eu fiquei mais dentro de sala de aula, só dando aula, era o que eu queria. Não tava nem isso, me mandar mensagem 10 horas da noite, trabalhando em cursinho. Eu queria ver ele passar, se eu tivesse que atender domingo, era o que eu queria. E adorava que eles me postavam meu rosto lá, domingo no story. Professor, passei, te amo, obrigado. Eu adoro. Eu queria isso e tava tudo certo. Aí depois eu cansei disso um pouco, comecei a viajar dando aula pelo direito na escola. Continuei com alguns cargos, com a minha empresa de educação. Comecei a viajar. Fiquei quase, não sei, talvez uns 6 anos viajando Minas e o Brasil todo. Foi muito tempo. Era o que eu queria fazer, era aquilo. E eu fiz. E agora eu fui para um outro lado, né? Tô com família agora, filho e tal. Falei, eu quero ficar mais parado um pouco e alcançar mais online. Considerando que existem possibilidades. Possibilidades. Eu fui mudando ao longo desses 10 anos, mas do jeito que eu queria. Ninguém me forçou. E foi legal, deu para construir tudo. E nesses 10 anos, agora, né, mês que vem, né, tem o evento de celebração desses 10 anos. Fala pra gente um pouco do que é esse evento. É isso. Esses 10 anos do Direito na Escola a gente vai fazer no dia 8 de junho aqui em Belo Horizonte. A gente já faz anualmente um evento nacional, onde a gente traz pessoas do Brasil inteiro que participam, que defendem essa pauta, né, de ensinar direito em escola, na educação básica. Esse ano vai ter um caráter especial, a gente vai fazer ele maior, mais organizado, com mais investimento, que é o nosso aniversário de 10 anos. E a grande proposta disso é colocar no mesmo lugar os advogados, os professores de direito contratado em escolas e os educadores. Criar esse ambiente de multiplicação para todo mundo ver. Porque tem diferença o programa, né? Aquela pessoa que já participou lá em 2014, ela viu uma coisa. Eu participei em 2016. A Letícia, em 2016, cedeu muitas horas gratuitas aí pro programa. A primeira cidade que eu viajei fora de Belo Horizonte foi Pompéu, a convite da Letícia e da Amanda. A primeira. Foi a primeira a ter direito na escola do interior. Do interior. Foi a primeira viagem, assim. Então ali abriu pra gente um cenário de falar, opa, dá pra ir para outras cidades, né? Então o início daqueles 6 anos viajando, a primeira cidade então foi a cidade da Letícia, que inclusive ela levou uma turma, recebeu na casa dela. Foi legal. Uma turma de gente lá. E é possível, aproveita esse evento para colocar essas gerações em contato e, mais do que tudo, convencer escolas de que isso resolve. Por que a escola não põe matéria de direito hoje? Só por uma razão, porque ela não conhece, não sabe o que é. Não tem compreensão. Não tem compreensão exata dos efeitos. Resultados, né? Dos efeitos disso, o resultado na ponta da sala de aula, até a curto, ela não consegue entender. Por que o professor não entende isso? Porque ele não sabe o que é matéria de direito. Eu fiz, além do curso de direito, mestrado em direito, eu fiz o curso de pedagogia na faculdade número 1 do Brasil, que é a Federal de Minas Gerais. Não tem nenhuma matéria de direito. Nenhuma. Eu já fiz todas as obrigatórias, não tem nada. Então o professor ele não sabe o que é. E aí logo, se ele não sabe o que é, ele não vê como uma alternativa para resolver as questões que estão ali dentro. As questões estão ali dentro, que são muitas questões jurídicas. Muitas, desde o crime, o adolescente pichando, mandando nudes. Eu tive uma. Em qual graduação? Na licenciatura em filosofia, na Faculdade Católica, eu tive uma e era políticas públicas na educação. Mas falava de tudo, uma mistura de coisas. Né? Mas era direito ou sociologia isso aí? Não, era Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a gente estudava porque algumas pessoas, depois que saíssem ali do curso, iam querer fazer algum concurso público, geralmente caía alguma questão. Então era LDB, mais ou menos para explicar como que funcionava a educação formal no Brasil, mas assim, muito de leve. E as políticas públicas que as prefeituras e os estados tinham que fazer. Então, não aprofundava. Era Plano Nacional de Educação, alguma coisa do tipo. Como eu formei bem antes, era muito incipiente. Nem o ECA a gente estudou. E essa matéria era ministrada por um advogado? Não, era uma professora formada em filosofia com mestrado em educação. Não sei então, se dá assim, pra gente caracterizar na caixa do uma direito, coisa, então. É uma matéria jurídica, né? Ela pode ter algum viés. Tinha um viés jurídico, mas não era jurídico. Não era jurídico. É porque, por exemplo, eu não vou ministrar uma aula de física. Não tem como. Eu não sou formado nisso. Exato. Eu não vou ministrar uma aula de matemática. Então, da mesma forma que eu sou incapaz, né? Literalmente, não tenho incapaz. eu tenho uma incompetência técnica para ministrar isso,
quem não é formado em direito ou que não tem conhecimento jurídico também não tem como. A não ser que seja o tema transversal, né? Que é bom a gente diferenciar. Mas aí não é exatamente direito, né? Isso, a interdisciplinaridade do direito permite que um professor de sociologia, um professor de história, filosofia, fale, por exemplo, sobre os direitos humanos. A gente pode até qualificar essas pessoas para isso. Mas a ciência do direito Outra história. tem que ser alguém que estuda direito. Não impede você citar a matemática na sua aula de da direito. mesma forma, no direito você vai falar de história, você vai falar de geopolítica, de uma série de outras coisas. Mas eu não estou dando uma aula de história, eu estou dando uma aula de geopolítica. É diferente você classificar a sua matéria e você de matéria de Exatamente. história. É diferente. Mas olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Esses 10 anos do direito na escola, ele está literalmente ligado ao conceito de riqueza. E eu gosto desse conceito, porque ele não tem, repito, não tem a ver com dinheiro. Ele tem a ver com propósito. Então era um grupo de pessoas que tinham um propósito igual. Queriam ensinar para crianças e adolescentes aquilo que elas julgavam que deveriam ter aprendido antes, que poderia ter mudado a vida delas e que elas não tiveram acesso. Foi o desejo inicial do Lucas, quando ele teve a ideia inicial. Lembrando que o Lucas foi quem deu pontapé. Foi quem Eu diria que o Lucas é o nosso mentor, mestre. Tem vários nomes que o povo tá dando aí hoje em dia, mas ele gosta que a gente chame de professor mesmo. Melhor. Mas, assim, começou essa ideia lá atrás. Começaram aí as escolas públicas para fazer palestras. Era um grupo, juntava lá 5 pessoas, entrava numa sala de aula, pessoal com muita boa vontade, que depois viu que além da boa vontade precisava da técnica, didática, roteirização de aula. Né? E as coisas vão aprimorando. Em 10 anos dá para aprimorar bastante coisa, né? E o Lucas soube fazer isso. Então, a gente chegava para o curso de membros para fazer parte, era a antiga comissão AB Vai à Escola. Aí eu fiz o curso também, um pouquinho depois da Letícia. Eu cheguei lá para fazer esse curso, tinha uma pedagoga ensinando a dar aula, como preparar uma aula. Tinha lá o Rivo, o professor Rivo Assis, incrível, ensinando oratória. Até um psicólogo, né, no meu curso ainda apareceu lá para falar um pouquinho sobre psicologia da educação e tocou um violão, essa loucura lá, maravilhosa. Né, hoje eu falei aqui no Congresso de Educação Jurídica que há muita sabedoria na loucura. E aí citei o Erasmo de Roterdã nisso aí. E para aquilo que é loucura para muita gente, um grupo de estudante de direito, advogado, entrar em escola, eu vejo a mudança de paradigma. Né, o Lucas, ele foi um visionário, ele viu além. Tanto que ele começou a trazer a tecnologia para dentro da educação. Que é muito importante. Né? Ele foi criticado. As pessoas falavam assim, mas a gente não precisa disso para ser professor, não. Para que tem que gravar aula? Para que isso não é um curso de professores? Isso não forma professores. Você ter visto isso na turma de pós, né? Numa época que o tráfego era de graça. Eu tava ficando rico, milionário dentro de casa. Eu falei, gente, tudo que você pôr, você vai vender. Mas isso não é ser professor? Isso eu queria, achei que eu ia aprender da aula. Eu falei, gente, faz a coisa. Aí veio a pandemia, aí mostrou pra todo mundo que hoje você não consegue entrar mais do jeito que você entrava. Era se você pegasse qualquer bobeira assim, considerando a turma de pessoas formadas e tal. Qualquer coisa bem algo simples, mais simples. Bem rudimentar. Não é uma coisa enganação, não é isso. Mas se você pegasse uma coisa simples da sua casa, você ficar rico. Era só isso. Eu falava, gente, põe e faz desse jeito. Era só fazer. Eu comprei um curso na pandemia com a personal trainer. Acredita? Eu precisava fazer algum exercício. Tava trancado dentro de casa, não sabia o que fazer, como é que a gente não tinha espaço, não tinha academia aberta, não tinha nada. Todo mundo querendo uma vida saudável. Depois de 3 meses, essa cidade inteira parada, eu falei, tenho que aprender a fazer um exercício em casa. Comprei um curso numa plataforma virtual. A personal trainer, ela ensinava a fazer os objetos em casa adaptando. A gente malhava até com um saco de arroz, cabo de vassoura, garrafa PET e ia adaptando, fazendo as gambiarras. Ela ensinava a fazer e principalmente ela ensinava como executar bem os exercícios
para você não se lesionar. E ser professor é isso, né? É se adaptar ao mundo Exatamente. e a realidade dos alunos. Verdade. A gente tem visto isso muito aqui no seminário, né? De que hoje a gente está dominado por uma tecnologia, por inteligência artificial, a gente tem que se adaptar, né? Saber lidar com Então, né, a gente fica muito feliz em perceber que nesses 10 anos a coisa evoluiu muito, que venham outros 10 e a gente espera encontrar com vocês agora no dia na 8. festa do Dia dia 8 8 de de junho. junho. Que inclusive teremos lá Com o certeza. podcast. Estaremos lá, dia 8 de junho. Não Gente, sei direito, não mas sei. presente. Isso a gente sabe, que estaremos lá. Sim. Uma trocadilha. Então, se você quiser ver essa estrutura que você está vendo aí pelo vídeo por trás, vai ter lá um espacinho. Você pode conhecer, ver acontecendo ao vivo lá. Vai lá para ver fazer na hora. Que é o local? O local é ao lado do Minas Shopping, chama-se Interminas. Quem é de Belo Horizonte sabe onde é o Minas Shopping. É bem ao lado ali, E aí, tem estacionamento. A gente também faz a divulgação. divulgação, mostra o pessoal onde pode encontrar. Nós temos um vídeo maravilhoso para mandar para vocês. Ótimo. Já temos um spoiler de como vai ser, né, Ah, Lucas? A gente Sim, agradece muito, Lucas e Luiz, pela disponibilidade, Obrigada pela do oportunidade, tempo, do conhecimento. Mas a gente quer deixar uma mensagem, né, Lucas? Claro. A gente quer, porque no método do Direito na Escola, no fim de toda a nossa aula, a gente tem que deixar uma mensagem. Então fiquei à vontade. Por exemplo, quando eu falo de Maria da Penha, eu não falo só sobre questões legais, processuais, eu falo sobre resgate da dignidade da pessoa e o respeito à mulher. Então isso volta lá na mensagem. A mensagem que eu quero deixar para você que assistiu a esse momento do você não sei Pedro. direito. Eu, Pedro, o podcast Não Sei Direito. Não sei direito. Eu não sei nem o nome do podcast, que vergonha. Fui Não pego sabe de surpresa direito. ali, tá vendo? Não sei direito. Eu sei direito. Ah, Talvez não sei tanto quanto eu gostaria. então não sabe direito. Não sei direito. Tá confuso. Essa é a ideia. Se você quer uma transformação na sua carreira, uma transformação real, você precisa descobrir qual é o seu propósito, a sua missão. O direito na escola ele não serve só para as pessoas lecionarem em escola para criança e adolescente. Nós temos um grupo que é misto. Nós temos um grupo chamado Comunidade. Todas as pessoas são bem-vindas. E a gente ensina para as pessoas um pouquinho de empreendedorismo jurídico, como administrar a sua carreira, oratória, até como se vestir bem, a gente ensina. E nós temos um grupo que é o grupo Pro. Aí sim, pessoas que querem ser professores profissionais. E aí a gente trabalha com essas pessoas mais didática, Profissionalizando. exato, Né? os cursos de Prática, licenciatura que a pessoa faz conosco, pós-graduação. Então esse grupo Pro ele é mais fechado para quem quer de fato dar aulas, lecionar em escolas, mas não é só em escola. Tem professor universitário com mestrado e doutorado que está vindo até nós. Por quê? Porque o mestrado e doutorado forma bons acadêmicos, pesquisadores, mas não forma ainda um bom professor na prática Saber didática. lidar com o dia a dia em sala de aula, como responder um aluno com a pergunta que você não imaginava, que ele vem com aquela pergunta e você tem que saber responder. Então é isso, o professor é prática, e é essa prática que vocês ensinam no Pro, né? Isso, então a minha mensagem final para vocês é esta. Queira ter um propósito na sua carreira. É isso que vai mudar. É isso que vai fazer você ser de fato rico. Nós somos ricos quando nós realizamos o nosso propósito. E o direito na escola está ajudando muita gente a realizar. Olha que bom. Que maravilha. Lucas? Acho que vou nessa linha também. Acho que fazer coisa boba e fazer coisa interessante gasta o mesmo tempo e gasta a mesma energia. Então, sai da caixinha, abre o horizonte, vai fazer uma coisa legal, vai contagiar muitas pessoas, vai mudar a vida dos outros, que o beneficiado vai ser você mesmo, e a educação é um lugar para isso. Se bem feita, tá? Com técnica, com profissionalismo, com os propósitos corretos, dá muito certo. Legal, Obrigado, gente. Valeu, Muito Obrigado, Letícia, Pedro, valeu mais uma vez. É isso aí, não sei direito. Tchau. Gente, adoramos esse formato, com muitos palestrantes conversando a respeito de temas importantíssimos que engrandeceram
o nosso Não Sei Direito, nosso podcast jurídico. E daqui para frente faremos várias vezes esse novo formato, não só em estúdio, claro, continuamos, mas também vamos a alguns eventos para poder trazer para vocês vários participantes com temas muito interessantes. Segue lá, Não Sei Direito.